Olá pessoal, hoje é segunda-feira, dia 20/4/2020 e Aras pede ao Supremo investigação de protestos com Bolsonaro que pediu o fechamento do Congresso. Isto é, aqui jaz a liberdade de expressão, de opinião, de vontade. Parece que pedir algo que o povo anda aí almejando é alvo de investigação pela PGR. Segundo as mídias apuraram, o Bolsonaro não é alvo do inquérito, pois até o momento não há indícios de participação dele na organização dos atos. Um integrante da cúpula da PGR informou à reportagem que o inquérito não tem alvo e sim uma investigação para apurar as autorias. O Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro, ele nunca participou de organização de manifestação nenhuma. Todas surgiram pela vontade do povo. Desde 2017, 2018, que as manifestações começaram a ser pró-Bolsonaro, ele nunca participou de organização de nenhuma delas, mas insistem ainda em tentar colocá-lo em algum entreveio, né, de manifestação, de ideias que ele divulgou, enfim. A nossa liberdade de expressão, nós não podemos mais nos manifestar com que nós temos vontade, porque você vira alvo de investigação da PGR. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, solicitou ao Supremo Tribunal Federal, STF, esse que é corrompido e aparelhado, nesta segunda-feira, dia 20, a abertura de um inquérito para apurar fatos em tese delituosos envolvendo a organização de atos contra o regime da democracia participativa brasileira. Aras não cita especificamente o presidente Jair Bolsonaro, que participou de um ato em Brasília em que se pedia intervenção militar, mas justificou o pedido ao STF dizendo que os atos foram cometidos por vários cidadãos, inclusive deputados federais. Os parlamentares possuem prerrogativa de foro perante a Suprema Corte. Por que eles nunca investigaram os manifestantes de esquerda que pedem aí um golpe comunista? Por que eles nunca investigaram a participação de Maria do Rosário, Jandira Fegali, Gleisi Hoffmann em manifestações pró-Lula, pró-comunismo? Do MST, inclusive, nunca investigaram, mas os manifestantes de direita, sim, esses viram alvos de investigação. A presença de Bolsonaro na manifestação em que apoiadores pediam o fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal gerou forte repercussão negativa entre políticos, ministros da Suprema Corte e entidades. Quer dizer, entre políticos de esquerda e que tem um certo probleminha com a Lava Jato, ministros da Suprema Corte, pelo amor de Deus, gente, é o STF, e entidades de esquerda. Segundo ainda a mídia apurou, Bolsonaro não é alvo do inquérito, pois até o momento não há indícios de participação dele na organização dos atos. O integrante da cúpula da PGR, ouvido reservadamente pela reportagem, informou que o inquérito não tem alvo, e sim investigação para apurar autorias. A investigação é sobre os atos deste domingo e que, inclusive, me traz à mente aqui, me traz a lembrança de um texto escrito pelo Ricardo Roveran, que está na revista Terça Livre. Bota a revista Terça Livre e vai vir o texto, que cabe perfeitamente nessa situação. Eu vou ler para vocês o texto. Emblemático domingo 19 me pôs para pensar, meditar um pouco. Apesar de tantas e tantas e tantas análises que fiz, confesso que este final de semana me causou surpresa. Eu realmente não esperava esse vulto de gentes engarrafando o trânsito para dizer o que pensa. O que, afinal de contas, despertou o país para ir às ruas em peso? Então liguei a TV e não vi uma única notícia de um evento de abrangência nacional. Entrei na internet e contemplei vídeos surgindo das 27 unidades federativas dos 5.565 municípios, com algum ajuntamento substancial povoando as ruas e fazendo ecoar uma intenção unissômana. Que escândalo!
Os democráticos jornalistas não viram? Não ficaram sabendo? Porque aqui em um bairro de São Paulo, afastado do centro da cidade, meu celular pulava mais do que macaco em festa da banana. Como eu, tão menor entre meus pares, recebi tanta informação que não fui capaz de acompanhar, enquanto os grandes nomes, vestidos da grandiosidade da democracia com os excelentes broches de grandeza cujos logotipos dizem: me respeite, sou grande mídia, nada souberam? Inacreditável, escandaloso, e o coração palpita querendo expressar algo que soma indignação e surpresa. Mas os adjetivos são insuficientes no idioma e assim me faltam palavras. Sabem por que os manifestos acontecem? Por causa de vocês da grande mídia. Ela não noticia os fatos. Pelo contrário, ela narra o que quer. E o que quer é alcançar favores da classe política, que por sua vez é vista como inimiga pela população. O termo grande mídia ou mídia de massas carrega em seu bojo a abrangência, o grande alcance e, por suposto, o eco popular. Não, vocês não fazem eco. Já fizeram. Num passado recente fizeram sim. Hoje o povo sente um misto de tédio e nojo. O seu Zé acorda e liga a TV. A dona Maria volta da feira e sintoniza o rádio na cozinha. O seu Jorge compra jornal na banca em frente ao comércio. A jovem Ana liga o som no carro e cai na estação de notícias. Bom dia, coronavírus, diz a TV de manhã. Milhares e milhares de covas foram abertas no cemitério ao lado da sua casa, porque você vai cair morto a qualquer momento se não tomar um banho de álcool gel, narra o rádio. Cientistas do mundo todo estão contra o Bolsonaro. A OMS foi declarado um novo Deus e as novas igrejas deverão louvá-la no lugar de Jesus Cristo. É manchete no jornal. Sistematicamente a programação se repete e se repete e se repete. Cansado e sentindo-se o rei dos trouxas, carregando a coroa da insatisfação e o cetro do descontentamento, esses cidadãos encontram um pequeno respiro nas redes sociais. Vão às favas, malditos urubus, vocifera o contribuinte. Um mais inquietado sugere o advento conhecido como hashtag Fora Fulano. A hashtag é um negócio genial. Ninguém sabe quem está na internet, mas todos sabem que muitos estão lá. Então os desconhecidos começam a se expressar de uma forma que é possível contabilizar. No canto da tela, a contagem. 1 milhão de fulanos escreveu hashtag Fora Fulano. Uau, rapaz, não estou sozinho. Pensa com um sorriso no rosto aquele sujeito que só era lembrado até então no momento de pagar imposto embutido nos produtos que compra, na declaração do imposto de renda e na hora de votar. Alguns minutos depois, uma revista de renome posta: o fulano como herói e criminaliza os cidadãos. Robôs da internet atacam fulano. Foi o maior ataque desde Pearl Harbor. Os aviões virtuais bombardearam sem piedade os hospitais de campanha da vossa santidade, o fulano. Malditos robôs. Coisa engraçada, a narrativa inventada não se sustenta porque na apuração ela depende dos fatos. E os fatos, caros leitores, são insubstituíveis. Chamar cidadãos de robôs nas redes sociais é acusá-los de não existir, é provocá-los, desafiá-los, fazer com que se engajem mais e mais, é despertar-lhes a energia pulsante e compulsiva direto da alma que os moverá dos sofás confortáveis que assistiriam filmes com a família para as avenidas das grandes capitais. Eu não sei quem teve a brilhante ideia de aconselhar lideranças políticas a confrontar a população chamando-os de robôs, mas foi uma ideia tão estúpida que nem mesmo um estagiário de relações públicas aprovaria. Um analista iniciante diria: vamos tentar a diplomacia. É claro que a política é também um jogo de interesses. E também claro que o cenário político é profundamente ideológico, mas os poderes estão divididos
justamente para não haver domínio, e uma guerra traz consigo apenas prejuízos. Sei lá que espírito de birra tomou posse das mentes, mas a cada nova derrota contra a população, alguns governadores e líderes resolveram dobrar a aposta e, com isso, assistiram o eleitorado, os deixando gradualmente, mas não aos poucos, e sim de a granel. A estratégia maluca de isolar o presidente, agredindo a população, resultou no auto-isolamento. Eu só consigo imaginar como o autor desse tipo de pensamento, alguém viciado em fisiologismo político, limitado a ver apenas o jogo interno, semi-ideológico e semi-partidário, mas absolutamente incapaz de ver qualquer coisa além disso, como o clamor popular, por exemplo. O que me assusta, na verdade, não é alguém elaborar esse tipo de maluquice, mas que encontre plateia e outros que lhe depositem fé e sobre esta mesma fé façam apostas. Se já é nonsense que a insensatez seja aceita como estratégia política, quanto mais o quadro que se apresenta, as altas apostas feitas com base na mesma insensatez. Se alguém me recomendasse sair vestido de palhaço para inspirar seriedade, eu não ouviria, desculpe, mas não. Lideranças muito preocupadas com ataques, cuja ação na realidade do idioma e, segundo o dicionário, corresponde ao verbete crítica, não devem se preocupar. Justifico, estamos no fim de abril, quarto mês deste 2020. Restando apenas 8 meses e uns quebrados para o final do ano. E com o fim do ano chegam as eleições para as presidências da Câmara e do Senado, trazendo consigo o final desse árduo labor que é suportar o eleitor. Calma, já está acabando. O Supremo também deve ter uma renovação. Um ministro se aposenta e a presidência da corte troca de rosto. E não é só isso. Em julho de 2021, outro ministro completa 75 anos e fica livre desse encargo terrível. Os prefeitos não se deixem levar pelo peso dos cargos. As eleições estão aí, em outubro. Faltam apenas 6 meses para se verem livres da ocupação danosa e voltarem às suas vidas normais, suas profissões anteriores, longe da opinião pública. Mas agora, voltando um pouco à leitura do cenário atual, os governadores que estiverem descontentes com as manifestações populares agradeçam à mídia. Sabem por que o povo vai às ruas? Porque ele é provocado, porque a mídia não lhes dá voz. E faço uma ousada pausa aqui para dizer que a mídia tem um compromisso com a democracia, que é de fato ouvir a todos. Sabem o que acontece quando a mídia não ouve o povo? O povo ignora a mídia e vai pessoalmente dar o seu recado. Assim, podem os players da política contratarem milhões de jornalistas, escreverem milhares de páginas, gravarem milhares de reportagens, exibirem a publicidade política no horário nobre. Não haverá eco. Querem agradecer alguém pelos manifestos do domingo passado? Pelas ruas lotadas? Agradeçam a mídia. Quando nas urnas o povo vos detestar, acusem não os robôs, mas os ciborgues, talvez, não sei, de estarem mal programados para digitarem outros números que não correspondem às vossas cédulas. Esse texto é de Ricardo Roveran, está na revista do Terça Livre e ilustra perfeitamente o que estamos vivendo. Aras caçando manifestantes, a grande mídia não dando voz e espaço para o povo, mas batendo no cidadão que consome esse conteúdo, e políticos aí usando a grande imprensa por um valor bem gordo como assessoria de imprensa. E com isso nós, cidadãos comuns, começamos a ficar amassados, censurados, porque de quando a Procuradoria-Geral da República tem em seu credo, em suas funções, caçar
manifestantes que pedem a intervenção militar. O poder emana do povo e nós somos o povo que pagamos tributos, que pagamos impostos, e o poder emana da gente e nós decidimos o futuro do país. Fiquem todos com Deus.